Olá, galerinha da primeira série, professor Luciano Biologia, trazendo hoje para você uma retomada de conteúdos de primeiro trimestre, misturando um pouquinho das coisas ali que a gente viu, como por exemplo, características gerais dos seres vivos, também os níveis de organização dos seres vivos e fechando ali com vírus. Então, trazendo um apanhado geral para vocês, para estar fazendo essa revisãozinha assim bem feita. Todo ser vivo necessita se alimentar e respirar para sobreviver, então vamos levantar essa questão primeiramente. Todo ser vivo realmente precisa se alimentar e outra, precisam respirar também? Embora existam diferentes maneiras em que o ser vivo obtém alimento, nutrientes, como que ele obtém esses nutrientes do meio, pode ser por ingestão líquida, sólida, por absorção, enfim. Todo ser vivo, sim, precisa se alimentar. É necessário que ele se alimente. Até mesmo as plantas, elas fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento, ok? Agora, quanto a respirar também, todos eles precisam respirar, mas por incrível que pareça, existem seres que respiram na ausência de oxigênio, tá? Então, existem, assim, casos especiais, a gente vai ver isso mais para frente, que eles respiram sem a necessidade de ter oxigênio no ambiente. Muito bem. Uma reportagem do Estadão sobre o coronavírus. Então vamos lá, gente. Variantes do coronavírus. Entenda como ocorrem as mutações e os efeitos sobre o ser humano. Então, de que maneira que ela começou, como que ela foi. Então, o vírus começou a circular na China, já em dezembro de 2019, e chegou a diversos países, incluindo o Brasil. E está em todos os continentes hoje em dia, o que levou no dia 11 de março de 2020, a OMS, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, decretar a chamada pandemia. Mas continuam acontecendo variações no material genético, na estrutura desse vírus, de um modo geral, que está tornando eles, em alguns casos, assim, bem mais virulentos, ou seja, a infecção deles está se tornando mais perigosa em função disso. Vamos entender agora, gente, características gerais dos seres vivos, só para a gente relembrar esse assunto. Todos os seres vivos exibem uma organização celular, são formados por pelo menos uma célula. Todos eles possuem uma determinada composição química de elementos que a gente vai considerar como inorgânicos e elementos que a gente vai chamar de orgânicos. Todos os seres vivos exibem um chamado metabolismo, ou seja, um funcionamento próprio, um autofuncionamento que garante que ele seja considerado um ser vivo. Todos os seres vivos se reproduzem de alguma forma, sexuada ou assexuadamente. Todos os seres vivos têm a questão da hereditariedade, onde o material genético traz as informações para os seus descendentes, lá dos ancestrais aos descendentes. Todos os seres vivos sofrem evolução e automaticamente adaptação, que caso não se adaptem com as suas modificações, com as suas mutações ali, eles acabam se extinguindo, que aconteceu muito na história da vida da Terra. Todos eles respondem a estímulos externos, estímulos do ambiente e tudo mais, e todos os seres têm um padrão de crescimento, da forma inicial, mais infantil, até uma fase chamada fase adulta. Ok? Aqui uma espécie de um mapa conceitual que eu organizei aqui para vocês, mostrando através desse diagrama aqui alguns itens desses que eu falei, nem todos, tá? Que eu vou passar mais especificamente agora na sequência ali, mas aqui tem organização celular, metabolismo, reprodução, evolução e tudo mais ali. Então vamos lá, gente. Antes de tudo, um exercício. Exercício 1. Vamos te dar 3 afirmativas e queremos saber qual delas não aparece em todos os seres vivos existentes no mundo, ou seja, algo que não esteja presente em todos os seres vivos. Então, primeira afirmativa, são formados por compostos químicos. Beleza? Segunda afirmativa, realizam o metabolismo. Terceira, reproduzem-se sexuadamente. E a quarta alternativa, respondem a estímulos do ambiente. Bem tranquilinha essa, mas a gente já volta, vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer.
Então, pessoal, dessas 4 afirmativas, apenas uma delas não acontece em todos os seres vivos do nosso planeta. E seria a afirmativa 3, pois há organismos que se reproduzem de outra maneira, de maneira assexuada. Portanto, nem todos reproduzem-se sexuadamente. Um grande número sim, mas não todos, ok? Então vamos lá, gente. Características gerais dos seres vivos. Organização celular. Então, os seres vivos podem ser procariotos ou eucariotos. Os procariotos são aqueles que que não exibem a membrana do núcleo, a carioteca, portanto, o material genético está disperso no citoplasma, são os procariotos. Já os eucariotos têm uma organização celular em que existe o núcleo celular envolvendo o material genético. Mas também existe outra observação a nível de organização celular, que eles podem ser unicelulares, formados por apenas uma célula, ou pluricelulares, formados por mais de uma célula, e geralmente milhares, bilhões, trilhões de células. Todos os seres vivos se desenvolvem, ou seja, eles nascem, eles crescem, reproduzem, envelhecem, morrem, é o chamado ciclo da vida, ciclo vital, todos os organismos, né? E os organismos em si exibem semelhanças e diferenças entre um e outro. Então, a gente não pode comparar 100% um animal com a planta, porque existem diferenças fundamentais em cada tipo desses. Beleza, gente? Os seres vivos crescem, ou seja, aumentam de tamanho e massa, conforme vai passando a fase do seu ciclo de crescimento. Claro, cada organismo tem seu ciclo de crescimento em velocidades diferentes também. Todos os seres têm metabolismo, tá, gente? Com isso, tem aqueles seres que são autotróficos ou autótrofos, que produzem o próprio alimento, como, por exemplo, as algas protistas, as cianobactérias e as plantas, que têm a clorofila, fazem a fotossíntese produzindo o próprio alimento, mas também tem seres que fazem o próprio alimento de uma maneira química, por quimiossíntese, e os seres heterótrofos que não produzem o próprio alimento, como nós e os demais animais, fungos também, por exemplo, que precisam buscar esse alimento através dos autótrofos, tá? Recomposição da estrutura, obtenção de energia, então são todas essas formas ali que contemplam o metabolismo dos seres vivos. Beleza, os seres vivos também se reproduzem duplicando o seu DNA, o seu material genético, de maneira assexuada e de maneira sexuada. A assexuada ele simplesmente ou se duplica ou forma um broto, ou seja, ele é o mesmo indivíduo repartido formando um outro, uma cópia dele mesmo, uma espécie de um clone. E a sexuada precisa ter troca de gametas masculinos e femininos para que haja uma célula-ovo e a partir dali passe a desenvolver o indivíduo. Com relação a outra questão, aumento de tamanho e massa, ou seja, tem seres que começam de uma forma menor, muitas vezes sofrem metamorfose nessas formas menores até atingir a fase adulta e muitos deles são pequenos apenas, só vão crescendo, mais ou menos mantendo as formas do indivíduo inicial, infantil lá, até o indivíduo adulto, tá? Todos os seres vivos também respondem a estímulos, porque eles têm órgãos sensoriais, ou pelo menos células sensoriais sensíveis ao ambiente, tá? Então eles vão responder a estímulos, e podem ser ou não também dotados de movimento para responder a esse tipo de estímulo do ambiente. Todos os seres evoluem, tá? Então, eles sofrem modificações. Onde que tem essa modificação? No seu material genético, lá no seu DNA e tudo mais, que sofre alterações e essa alteração tem que permitir que esse animal, essa planta, esse fungo, essa bactéria, ela se adapte àquelas condições, tá? Porque se ela não se adaptar, ela vai entrar em extinção. Então, tem modificações que acontecem que muitas vezes a gente imagina assim, todas as modificações ocorrem acrescentando coisas, e nem sempre assim. Por exemplo, as serpentes, as cobras, elas perderam os membros posteriores e anteriores, e com isso elas se adaptaram a viver sem esses membros, a rastejar, e até hoje existem em função disso. Exercício 2. Ao ler uma reportagem, você viu uma afirmação que todos os seres vivos evoluem. Olha o que eu acabei de falar ali, gente, com relação às cobras. Isso significa dizer que todos eles melhoram cada vez mais e se especializam em alguma coisa, à medida que acontece essa evolução? Dou um tempinho para vocês tentarem responder e já voltamos.
Então vamos lá, gente. Na realidade, a evolução é um conjunto de modificações que a espécie sofre ao longo do tempo, podendo essas serem favoráveis, ou seja, serem boas para elas, ou não a uma espécie naquele momento e lugar. Tá? Pode ser favorável ou desfavorável conforme a ocasião, conforme o tempo, o lugar e outras condições que vêm a ser impostas. Agora vamos falar um pouquinho de níveis de organização dos seres vivos, desde a menor partícula, que é o átomo, tá? E lembrando que o átomo também é composto por partículas menores ainda, até um nível maior que a gente vai chamar biosfera. Isso considerando apenas o planeta Terra. Se a gente fosse considerar o universo, a gente extrapolaria a Terra e iríamos com essa discussão adiante. Muito bem. Então, após o átomo, nós temos a célula como a menor estrutura, vamos falar a nível biológico. Então, nós temos a célula, tá? É a menor unidade da vida. Unidades unicelulares já podem ser consideradas como seres vivos. Por exemplo, algumas bactérias, cianobactérias, alguns protozoários e tudo mais, eles são uma célula, mas já são considerados seres vivos. E aí, a célula pode ter organelas ou não, tá? Vamos considerar ali dentro de uma célula humana, por exemplo, elas têm organelas dentro da célula especialistas em desenvolver algum tipo de função, como respiração, digestão e outras coisas mais, tá? O conjunto de células iguais, semelhantes entre si, com funções parecidas, assim, e trabalham em conjunto, vai organizar o chamado tecido biológico, tá? Então, os tecidos biológicos são grupamentos dessas células, tá? O conjunto desses tecidos podem formar órgãos. 2, 3 tecidos juntos vão formar, por exemplo, um osso, que não é feito somente de tecido ósseo, existem outros tipos de tecidos envolvidos ali. O órgão, então, é um grupamento de tecidos que interagem fisiologicamente desempenhando funções. E aí, esses órgãos, em conjunto, vão formar um chamado sistema, ok? O que a gente vai chamar de comunidade daí? A gente vai ter, assim, organismos de uma mesma espécie, tá? Formando uma população. Essa população interage entre ela, mas ela também tem que interagir com outros seres vivos, até para ter alimento, né? Até para ter outras vantagens ou desvantagens, porém ela vive dentro de uma comunidade, que aquilo pode ser boa ou má para ela, mas ao longo do tempo ela vai se adaptando àquilo. A gente também chama comunidade de biocenose ou biota, que são todos os seres vivos que habitam um ecossistema, sejam eles visíveis ou não. Quando a gente fala visíveis ou não, a gente está falando dos invisíveis, que seriam aqueles micro-organismos que a gente não pode enxergar, mas que eles estão presentes ali, cumprindo um papel fundamental. E o ecossistema, que seria o quê? A comunidade, né, associada a fatores chamados abióticos, como água, calor, pH, temperatura, vai formar um chamado ecossistema, e o conjunto de todos os ecossistemas existentes no planeta a gente vai chamar de biosfera. Tá, gente, e os vírus, né? Existe uma discussão grande sobre os vírus serem seres vivos ou não. Alguns cientistas consideram que sim, outros que não. Os vírus, eles são formados por ácidos nucleicos e proteínas, fazem autoduplicação, sofrem mutação e evoluem. Porém, por outro lado, ele não tem as questões ali, ó. São seres acelulares, não são formados por pelo menos uma célula. Basicamente, eles são proteína envolvendo material genético. E também um agravante que eles não têm o metabolismo próprio. Eles precisam invadir um corpo de um outro ser vivo para utilizar sua maquinaria metabólica para que ele possa funcionar ali, ter o seu metabolismo. Então, eles não têm metabolismo próprio. São parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos a um outro exercício. Podemos afirmar que o conjunto de todos os seres vivos que habitam determinado lugar no planeta constitui uma população local? Então, todos os seres vivos que habitam um local constituem uma população local a nível biológico? Então, dá um tempinho e a gente já volta aí.
Vamos lá, pessoal. Em biologia, o conceito de populações se refere ao conjunto de indivíduos da mesma espécie. Quando a gente vai falar em população, a gente está falando de organismos de mesma espécie. No caso da afirmativa que foi abordada acima, se refere a uma comunidade biológica ou biocenose, ok? O que nós revisamos então nessa aula, gente? As características gerais dos seres vivos, nós vimos também os níveis de organização dos seres vivos e discutimos um pouquinho sobre vírus, ok? Muitas dúvidas podem ficar nessa aula, você pode rever, anotar, perguntar para o seu professor, procurar outras fontes de pesquisa, tanto na internet quanto no seu livro didático e outros materiais. E espero que vocês tenham gostado dessa aula e até uma próxima. Valeu!